Atenção, você fornecedor governamental, você analista, consultor de licitação, empresário que participa de licitações públicas, você que quer aprender sobre o assunto, você que está iniciando aí no aprendizado para poder trabalhar com licitação pública, eu queria passar um recadinho aqui para vocês, relativo à seriedade e o compromisso nas vendas para o governo. Hoje, existe uma gama muito grande de pessoas incentivando outras pessoas a participarem de processos de venda para o governo, vender para o governo, dizendo, que o governo não tem crise, que ele compra muito, que ele compra de tudo, e realmente não deixa de ser verdade. É ótimo a gente incentivar pessoas, querer que as pessoas cresçam, querer que melhorem a sua capacidade financeira. Mas o que acontece? Quando você entrar na seara de venda para o governo, ou você que já está, entenda a seriedade das vendas para o governo. Não é simplesmente se aventurar a vender. Participar de contratações públicas, principalmente eletrônicas, que são mais fáceis, e cadastrar proposta, lance e depois ver no que vai dar. Cuidado com o que você vê. Pessoas demonstrando grandes vendas, vendas vultuosas, sucesso e etc. com licitação. Não que não tenha, claro que tem. Mas cuidado, não é tão simples assim. Não existe um método infalível para isso. Existe sim o conhecimento. E o que eu quero passar nesse vídeo aqui para vocês são algumas situações para que a gente repense sobre essas questões das vendas para o governo. Muita gente publica que vendeu X reais, que ganhou comissão de X. Isso é excelente, você conseguir ganhar, principalmente de maneira honesta. Agora, cuidado, que às vezes você está praticando um ato que ele é ilegal e você nem sabe. Por quê? Porque você só aprendeu a participar de licitação. Você não entendeu o que é uma licitação. Então, muito cuidado. Exemplo, tem muitas empresas que já participam de licitação há bastante tempo e acham que o fato de serem desclassificadas ou inabilitadas não acontece nada. Errado. A administração pública ela deve aplicar sanção a esse tipo de empresa. Agora, infelizmente, cuidado com isso, o errado costuma dar certo em licitação. Por quê? Às vezes a própria administração pública não cumpre a regra. Então, ela não aplica, nesse exemplo que eu dei, a sanção àquelas empresas que foram desclassificadas ou inabilitadas. Não se aventurem a participar de licitação sem conhecerem as regras. E as regras não é só as regras do jogo, que é o edital, não. Às vezes o edital está errado também. As regras da licitação como um todo. Aí sim você vai ter sucesso, aí você vai ter solidez nas vendas para o governo. Então, muito cuidado com essas questões que às vezes passam. Eu vejo muita gente incentivando, mas pouca gente falando sobre a responsabilidade que é uma venda para o governo, da seriedade que é e o que realmente é vender para o governo. Não existe método infalível, tudo bem? Não existe. Existe o conhecimento. E eu trouxe aqui alguns exemplos. Você pode escolher o jeito certo ou o jeito errado de participar. O jeito errado pode dar certo? Sim, mas ele vai deixar uma marca que no futuro pode vir a trazer prejuízo para a sua empresa ou para você que está representando alguma empresa. Cuidado, participem sim de licitação, mas sabendo o que vocês estão fazendo de fato. Eu trouxe aqui alguns exemplos para corroborar com o que eu falei, Exemplo de sanções por empresas que foram desclassificadas ou inabilitadas. Agora de 2022, tá bom? Por exemplo, a portaria 120 de 2021, lá do Senado Federal, aonde o Senado está aplicando uma multa de R$ 332 a uma empresa, cumulada com impedimento de licitar e contratar por 15 dias no âmbito da União, pelo fato dela ter deixado de entregar a documentação exigida no instrumento convocatório, em descumprimento ao que estabelecia o item 10.1.2 do edital. Então a empresa, olha lá, ela foi inabilitada, deixou de entregar a documentação e foi punida com uma multa e com uma suspensão do direito de licitar. Muita gente acha que isso é folclore, isso aqui é coisa real, não é exemplo fictício não. Isso aqui está no Diário Oficial. Outro exemplo, edital de citação da Universidade Federal de Pernambuco.
Aonde? Está aplicando uma penalidade de impedimento de licitar com a União por 3 meses, cumulada de multa de R$160, em razão da não apresentação de documentos de habilitação e da proposta de preço. Ou seja, a empresa ficou calada, acabou a sessão pública e ela não mandou documento, não mandou proposta, não mandou nada. A proposta com os valores alterados. Às vezes, porque no meio da licitação viu que não daria conta, ou percebeu que a entrega era em uma outra cidade. Cuidado. Na hora de participar de licitação, você tem que saber fazer com que sua proposta atenda realmente à administração e a você, para você poder ter lucro. Fiquem atentos às cláusulas exorbitantes, o que a administração pública pode e o que ela não pode. Então, você particular, você vai vender para o governo e entenda que o seu preço dificilmente vai ser o mesmo que você vende para o particular. Por quê? Por causa das cláusulas exorbitantes. A administração pública ela pode rescindir o contrato unilateralmente. Ela pode acrescer ou suprimir em até 25% objetos do contrato. Aí você dinamizou a sua proposta com determinado valor para você vender aquele X. De repente, a administração pública diminui, tira 25% daquela quantidade. Às vezes, nesses 25%, seu lucro foi todo embora. E essa é uma cláusula exorbitante. A administração pode fazer isso em todo o contrato administrativo, por exemplo. E você tem que aceitar. Ela pode atrasar seu pagamento. E você não pode parar, por exemplo, a prestação do serviço, a não ser que seja por mais de 90 dias, né? Ou na nova lei de licitação, 2 meses. Então, cuidado, prestem atenção, conheçam, estudem o lado da administração pública. As cláusulas exorbitantes, vocês vão ter mais êxito. Então, às vezes, a pessoa mostrou, ganhou uma licitação de 1 milhão. Será que ele teve lucro? Será que a empresa teve lucro com aquela licitação de 1 milhão? Às vezes não. Às vezes ela foi ter um prejuízo. Então, cuidado com o que vocês veem. Vamos para o caso concreto. Então, não dá para desistir no meio de uma licitação. A partir do momento que você participou, tem que ir até o fim. Verifique. A administração pública paga diferente. Ela primeiro recebe, tem um prazo de recebimento provisório, definitivo, depois é que conta o prazo de pagamento. Você é obrigado a reparar, corrigir, trocar as suas expensas, aquilo que for verificado em desacordo, mesmo já tendo tido o recebimento definitivo. Então vejam, vender para o governo pode ser uma excelente saída para a sua empresa, mas entenda para você vender da maneira correta e não ter prejuízos futuros, surpresas pela falta de conhecimento. Ah, André, eu vi aí, mas tudo bem, essas sanções aí, pouquinhas, são tranquilas, né? São sanções que não tem problema. Imagina você, empresário, que está com um contrato celebrado, uma prestação de um serviço continuado. Então, quem trabalha aí com serviço continuado sabe que a administração pode ficar até 5 anos com serviço continuado. E, pela 866, né? E você vai renovar o seu contrato. Seu contrato é com a União. Vamos colocar esse exemplo anterior aqui, ó. Ficou 3 meses impedido com a União, tá bom? Sua empresa foi punida. No meio do caminho, tem um contrato para você renovar dentro desses 3 meses. Você está no primeiro ano de contrato, por exemplo, ainda tem mais 4 possíveis anos pela frente. O contrato é bom, ele te dá um certo lucro, é ótimo. Você vai poder prorrogar esse contrato? Não. Essa pequena sanção de apenas 3 meses, por exemplo, e por um ato, em tese, insignificante, que muita gente acha que não acontece nada, vai fazer com que você não consiga prorrogar o seu contrato. E olha o prejuízo que a sua empresa vai ter, exatamente pelo descuido, pela falta de conhecimento de quem participou daquela licitação com a sua empresa. Notem que aqui eu trouxe só situações na participação, não foi nem descumprimento de contrato, foi só descumprimento durante a participação da sessão pública. Então, gente, licitação não é brincadeira. A administração pública, pessoal, demora muito para fazer um processo de contratação. Qualquer coisa que ela venha contratar, ela precisa de um processo. E, por exemplo, no pregão, que é a modalidade hoje que muita gente participa, em média, 2 meses ela demora para fazer a fase interna da licitação, para aí sim publicar o edital para você vir participar. Imagina, a administração pública tendo todo esse trabalho para atender o objetivo da administração e da sociedade, e aí vem um aventureiro para atrapalhar a sessão pública, para demorar mais tempo, para a licitação talvez ter que ficar fracassada ou deserta. Não é justo
nem com a administração e nem com a sociedade. E a empresa vai ser punida por isso, ela deve ser punida. Muita gente não aplica a sanção de forma equivocada, porém, os órgãos de controle estão questionando os atos de quem não pratica esse ato de abrir um processo de aplicação de sanção para as empresas que participam e não cumprem o que foi pactuado. Cuidado, você pode ter participado de várias licitações sem habilitação e deu tudo certo. De repente, em uma específica, pode acontecer uma sanção que venha a atrapalhar e muito o seu negócio. Participem com seriedade das licitações, tá? Além de sanções por participar de forma equivocada, a empresa também, a sua empresa, ela pode ser punida com o quê? Com uma rescisão contratual. Um exemplo aqui eu trouxe aqui também, ó, de 2022, né? Rescisão, extrato de rescisão unilateral. A Justiça Federal de Primeiro Grau do Pará rescindindo um contrato de limpeza, conservação e higienização, de acordo com o artigo 79, inciso 1 da Lei 8666. São as hipóteses de rescisão unilateral, que ele diz que se a empresa descumprir lá certas situações do artigo 78, a administração pública pode rescindir unilateralmente. Então imagina você com a sua empresa, seu analista, a pessoa que está fazendo uma licitação para você, ou você mesmo, dono da empresa, participou, não se atentou a isso. Olha, você consegue prestar aquele serviço de uma maneira, o edital pediu de outra, o termo de referência estava diferente. E de repente você achou que por sempre ter feito isso e não ter acontecido nada, ele está pedindo entrega em tantos dias, se eu atrasar um pouquinho não tem problema. Pode ter problema sim. Às vezes o único atraso pode gerar o quê? Uma rescisão contratual. E aquele contrato que você estava lá feliz porque sagrou-se vencedor da licitação e vai ter um certo lucro, ele pode desaparecer das suas mãos. E o pior, você já pode ter pago até a comissão para quem ganhou aquela licitação para você. Então, cuidado. Vai contratar alguém? Certifique que essa pessoa entenda da licitação, ou você mesmo entenda para poder fiscalizar o trabalho. Não é qualquer pessoa falar que sabe licitar e vir participar de licitações com a sua empresa. O seu CNPJ é uma coisa muito séria, tá certo? Outra hipótese, além de punição de impedimento porque participou de forma incorreta na licitação, além de rescisão contratual com base, né, no descumprimento. Às vezes você não descumpriu nada, ganhou a licitação, estava cumprindo tudo direitinho, mas olha um exemplo aqui no acórdão do Tribunal de Contas da União, o 113 de 2016. Nesses termos, acolheu o relator a proposta da relatoria para considerar procedente a representação. Olha lá, alguém representou contra aquela licitação, falou, opa, tem alguma coisa errada, assinando prazo para que o DELOG-MS adote as providências necessárias, no sentido de, exclusivamente em relação ao item 17 do pregão eletrônico SRP 12 de 2015, anular o procedimento licitatório, a ata de registro de preço e eventuais contratos, em razão de cláusula restritiva ao caráter competitivo do certame, evidenciada pela indicação de marcas específicas sem a correspondente justificativa técnica, contrariando vários normativos e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Atenção, você empresário, você ganhou a licitação, você celebrou nesse caso o registro de preço, vendeu, celebrou alguns contratos, está feliz da vida. De repente, alguém fez uma representação, por quê? Detectou um vício no edital, que nesse caso aqui foi o direcionamento ilícito. Não pode, o processo tem que ser anulado. Às vezes você participou de boa fé. Tá lá, até talvez uma marca direcionada, e você tem a marca, você pode participar. A administração pública pode indicar marca, dependendo do caso, se não é a regra, né? A regra é especificar o objeto, mas tentando com que a maioria das empresas possam vir participar. Não é todas também, tá? Não são todas que vão vir participar, não. E aí, você participou desta licitação. Sagrou-se vencedor, celebrou a ata, celebrou o contrato, está feliz da vida. E alguém fez uma representação. Então não foi descumprimento seu, você fez tudo certinho. Cumpriu, estava tudo ok. Mas ou você, o dono da empresa, ou o seu consultor, analista, não conhece as regras da licitação e não sabia que aquilo poderia culminar nisso daqui. E aí, volto a dizer, você já até pagou comissão para ele. E agora, como é que você fica? Fica sem a sua contratação, sem aquele lucro que iria vir daquela contratação. Então, volto a falar,
Fornecedor, você pode escolher o jeito certo ou o errado de licitar. Quer ter solidez? Entenda o que é licitação e não simplesmente o seu lado de fornecedor. Certo? Gente, muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus.